A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região palestra realizada por Valquíria Gomes com o tema A Paz em Nós, da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre e amigo, nos inspire, faça morada em nossos corações, em nossos lares, no nosso planeta. É com muita alegria que nos reportamos a todos os irmãos e pedimos licença para adentrarmos na casa, na residência de cada um de vocês, levando conosco os nossos melhores sentimentos. Hoje, meus irmãos, dessa noite, nós vamos falar sobre a paz em nós, uma paz tão íntima. E para isso, nós vamos começar a ilustrar lá no Império Romano, há mais de 2000 anos atrás, onde foi levantada uma seguinte bandeira, Pax Romana. Era uma proposta de Roma e ela tinha a finalidade de conquistas, mas uma conquista material, uma conquista de território, de poder, de impostos, de riquezas. E para que isso acontecesse, Roma embutia na cabeça das pessoas que todo esse progresso adquirido lhes proporcionaria uma paz. Em troca, Roma ganharia território e o poder. Essa era um dos principais argumentos da bandeira. Ora, então César estava embutido na cabeça das pessoas que a paz estava ligada diretamente às questões materiais. E ele estava incumbido dessa forma de levar a paz pelo globo. Por onde ele conquistasse território, segundo ele ofereceria a paz em troca. Mas a questão é possível sentirmos paz quando ela está ligada tão somente às questões da matéria? O que realmente acontecia quando Roma conseguia alcançar o seu objetivo? Não havia nenhum tipo de mudança significativa na vida daqueles povos conquistados. Ao contrário, havia subjugação, sofrimento. Os ricos ficavam mais ricos, os pobres ficavam mais pobres. As necessidades dos oprimidos aumentavam. A paz que César ofereceu jamais foi concretizada. Então nasce a revolta, crescia a resistência ao jugo romano e as rebeliões para libertar os povos conquistados, principalmente os povos hebreus. E aqui nós podemos fazer uma análise. Será que hoje o tipo de paz que buscamos para as nossas vidas nos parece com a paz que César nos ofereceu? Será que ainda estamos vivendo no reino de César? E é nesse contexto do Império Romano que um homem começa a falar de outro reino, de uma outra paz. Ele nos apresenta o reino de Deus e nos promete uma paz que não é deste mundo, diferente daquela que César nos apresentou. E se meditarmos mais uma vez, qual é um dos nossos maiores anseios aqui na Terra? Vivermos em paz, em harmonia e sermos felizes. E para isso nós vamos nos reportar ao livro Boa Nova, de Humberto de Campos, na lição 3, intitulada Primeiras Pregações. Ele nos diz que nos primeiros dias do ano 30, antes de suas gloriosas manifestações, Jesus estava em Jerusalém, sentado como um peregrino ali nas adjacências do templo. Então ele foi notado por um grupo de sacerdotes que ali também estavam, que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram sem maior interesse, mas Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido, dirigiu-lhe a ele cheio de orgulho. Perguntou: Galileu, que fazes tu na cidade? E ele responde: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. Que pensas
tu a ser isso? E Jesus, com toda a serenidade, responde: esse reino é a obra divina nos corações dos homens. Obra divina em tuas mãos? Revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo. Afinal, o que poderia vir de um galileu, um simples homem? E continuando as suas observações irônicas, Hanã perguntou: o que contas tu para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores? Quem são os teus companheiros? Acaso terá conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? E vejamos, meus irmãos, a resposta de Jesus com toda a humildade: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Sim, observou Hanã, os ignorantes e os tolos estão em toda parte da terra. Certamente que este representará o material de tua edificação. Entretanto, propõe-te a realizar uma obra divina. E já vistes alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. E nenhum cisel é superior ao da boa vontade sincera. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda o interrogou: conheces tu Roma ou Atenas? Lembra, meus irmãos, do Império Romano que César nos ofereceu? A paz de Roma? E Jesus nos disse convictamente: eu conheço o amor e a verdade. O sacerdote, cada vez mais desconcertado porque já não conseguia acompanhar Jesus, questionam: tem ciências dos códigos da corte provincial, das leis do templo? Jesus, sem perturbar, responde: eu sei qual é a vontade do meu Pai que está no céu. O sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, saiu. Foi assim que iniciou na terra o reino de Deus. Mas que reino de Deus é esse? Onde ele está? O reino de Deus, meus irmãos, inicia-se no íntimo de cada um e prossegue no campo exterior através das nossas exemplificações no bem frente a todas as criaturas. Assim, nós entendemos onde ele nasce, cresce e se desenvolve. Porque a vida tem uma finalidade inteligente, e essa finalidade é desenvolver o Cristo interno dentro de nós. E o Espiritismo veio apresentar as diretrizes, nos dar segurança, proporcionando-nos uma visão de finalidade da vida e do seu significado existencial, a fim de que o egoísmo ceda lugar ao altruísmo e as características que formam a criatura humana sejam ampliadas ao infinito. E nós vamos nos reportar ao nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco, que cita um psicólogo chamado Mirai Lopes, doutor em psicologia, que relata 5 características do ser. E ele nos diz que essas características estão ligadas ao crescimento do reino de Deus em nós. A primeira delas é a personalidade. Na etimologia, a palavra personalidade ela tem origem na Grécia, onde os personagens de teatro usavam máscaras. De uma certa forma, podemos dizer que somos uma máscara, um personagem de nós mesmos. Então, para a psicologia, os psicólogos e pesquisadores dizem que o comportamento humano afirma que a realidade física e psicológica de cada indivíduo gera uma forma única de agir e pensar. Em outras palavras, temos um padrão de sentimentos, pensamentos e condutas. Assim, este padrão constitui a nossa personalidade. Acontece que, na maioria das vezes, nós usamos de máscaras e ocultamos nossos verdadeiros sentimentos. Mas, à medida que nós convivemos uns com os outros, as máscaras caem e apresentamos a nossa verdadeira face. Esta é a razão da seguinte frase: eu não lhe digo quem sou, porque você não me receberia. E o Espiritismo vem nos dar as diretrizes, nos orientar no entendimento e aperfeiçoamento das nossas máscaras.
quem somos no nosso campo íntimo, para que possamos melhorar os nossos comportamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. Na questão 919, os Espíritos perguntam a Kardec qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? E os Espíritos nos respondem: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Como conhecer a mim mesmo? Reconhecer-se o verdadeiro espírita. E aqui nós vamos dar uma maior dimensão ao espírita como todo cristão, pela sua transformação moral e pelo seu esforço que emprega para dominar as suas más inclinações. Djalma Santos comenta no Livro dos Espíritos, nessa mesma questão 919, que procurando todos nós, nos momentos da vida, conhecer a nós mesmos, avaliando as nossas potencialidades e possibilidades, principalmente avaliamos o que se quer para o bem, para o que é bom, vamos conseguir relacionar-nos de uma forma pacífica e honesta com todos. Então, conhecer-nos a nós mesmos faz com que apresentemos a nossa verdadeira face, sem usarmos das máscaras. O segundo característica é o conhecimento. Todos temos conhecimento. Isso que nos diferencia de outros seres, das outras criações de Deus. Todos nós somos capazes. Temos conhecimento intelectual, que Allan Kardec ampliou para o conhecimento intelecto-moral, porque os atos morais correspondem ao nível de aquisição intelectual e nos torna indivíduos realmente pacíficos. Mesmo aquele que diz não ter conhecimento de nada, está aí, assim, demonstrando que tem conhecimento da sua própria ignorância. E João já nos disse, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A terceira característica, meus irmãos, é a identificação. Nós irradiamos ondas de simpatia e antipatia, que naturalmente encontram ressonância positiva ou negativa. Aquilo que chamamos de afinidade, na física, os semelhantes se misturam, os diferentes se repelem. Contar com isso é de suma importância para entendermos o que estamos buscando para o nosso ser. Porque a afinidade, a identificação que temos, está ligada ao conhecimento que devemos ter de nós mesmos. Sempre nos perguntar, com quem eu me identifico? Porque a lei de afinidade arrasta. Edificar o reino de Deus no nosso íntimo trará para nós a pacificação até nas nossas identificações. Com quem nós nos sintonizamos? É o vigiar e orar que Jesus sempre nos diz, porque pessoas boas são capazes de fazer coisas más a depender do seu estado de sintonia. E a quarta característica é a consciência. Talvez a característica mais difícil de ser definida, mas Paulo de Tarso nos traz um belo conceito. Ele nos diz, a glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Significa dizer, quando sabemos discernir fazer o que podemos, quando devemos, e fazer o que devemos quando podemos. Consciência não se confunde com conhecimento intelectual. Muitos irmãos nossos são dotados de títulos e cometem crimes hediondos, tornam-se criminosos. Edivaldo nos fala da divisão da consciência. Ele diz sobre a consciência primária, que é a consciência do sono, para aquele que é egoísta, que somente pensa em si, que isso é meu, minha casa, meus filhos, meu marido, meu cachorro, meu, é um homem fisiológico. Basta conseguir comer, dormir, atender às suas necessidades fisiológicas. Ele não é nem bom e nem mau, vive mecanicamente. Ele nos fala sobre a consciência desperta, aquele que já conhece o nós. Somos trabalhadores imperfeitos, estou em aprendizado, caminha e tem ação.
E ele nos fala sobre a consciência de si. O homem descobre que não é uma máquina, mas que está em uma máquina, que é dirigida pela sua consciência, o Espírito. E o livro dos Espíritos, nós são 621 nos diz: onde está escrita a lei de Deus? Os Espíritos, mais uma vez, responde a Kardec: na consciência. Então é preciso conhecimento de si para ter paz. A quinta característica é a individualidade. Somos seres imortais, transitoriamente fazendo morada na matéria densa, viajando na direção da nossa plenitude. Minha vida tem um sentido de paz, que conquista um estado luminoso. Essa plenitude que Jesus anunciava: eu vos dou a minha paz. O reino que Jesus nos oferece é um reino de paz. Mas isso que Jesus nos oferece é uma aquisição pessoal, intransferível. Cada um de nós terá que desenvolver, através das suas 5 características, para ser harmônico consigo mesmo e irradiar leveza e harmonia aos outros. E quando encontramos nossa paz interior, o externo não irá mais movimentar o meu ser no sentido contrário. E Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, na lição 155, intitulada Paz em Nós, ele nos diz: abraçando a renovação espiritual para a conquista da luz, quase sempre somos contraditados pelas forças da sombra, qual se tivéssemos o coração exposto a todas as críticas destrutivas. Cultivas a bondade e afirmam-te idiota. Mostras paciência, imaginam-te poltrão. Esquece golpes sofridos e chamam-te de covarde. Praticas a humildade e apontam-te por tolo. Fala a verdade e supõe-te obsesso. Exerce brandura e julgam-te preguiçoso. Auxiliam fraternalmente e envenenam-te gé. Confias e dizem-te fanático. Cumpre obrigações e há quem zombem de ti. Entretanto, a despeito de todas as dúvidas e impugnações que se cerquem os passos, segue para diante, atendendo aos deveres que a vida te preceitua, conforme o testemunho da tua consciência, na convicção de que a felicidade verdadeira significa, antes de tudo, paz em nós. A proposta, meus irmãos, é trabalhar o Cristo interno dentro de nós. E quando minha consciência estiver reta, as palavras, os pensamentos e as ações corretas, eu estou em paz. E o mal dos maus não me fará mal. A perturbação de fora não irá me desequilibrar, porque eu conheço o reino da verdade e do amor. Eu me tornando pacífico, sem dar conta, eu vou me tornar um pacificador. Cada pessoa que se torna pacífica entendeu Jesus e será seu discípulo. Porque aquele que se pacifica, como nos disse, sem perceber, tornará-se um pacificador. Terá paz dentro de si. Então sejamos nós aquele que tem paz. Que Jesus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Termina aqui a palestra da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite.